Lembra que eu perguntei a você, será que a gente realmente crê, por exemplo, na história do endemoniado Gadareno? Sabe o que aquele homem teve? Encontro com Jesus. Eu sei que isso é difícil de entender, e talvez aí você vai ficar assim na sua cabeça, falou, espera aí. Aquele homem com um encontro com Jesus mudou, eu estou vindo na igreja todo dia, a coisa não muda. Deus tem um tempo e um propósito para cada um. Sabe o que nos mata? Nos comparar. Se eu me comparar com determinados homens da mesma idade que eu posso me sentir um fracassado. Agora, dependendo se eu me consigo comparar com um que é muito ruim da mesma idade, eu posso me achar tão vitorioso a ponto de eu ficar orgulhoso. Então, sabe qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Ô Deus, o que o Senhor tem para mim? E o que o Senhor tem para mim agora? A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de prantear, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de tristeza, de abraçar. Tem tempo para todas as coisas. Mas sabe o que acontece? Às vezes eu estou numa dificuldade. E é tempo de agir, de ir resolver. Sabe o que eu faço? Eu bato o joelho no chão e vou orar. Ô Lucas, quer dizer que a oração atrapalha? Não, mas se ela for feita no horário de agir, ela não resolve. Aí tem hora que é a hora de eu calar. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e brinco. Aí tem hora que é a hora de eu abraçar. Eu vou lá e ignoro a pessoa. Tem hora que é a hora de eu ignorar. Eu vou lá tentar me explicar para a pessoa. Ô Lucas, como é que eu sei isso? Simples. Nosso oleiro tem uma qualidade muito boa, sabe qual que é? Além de ser o oleiro, ele quer ser nosso amigo. Ele pôs uma parte dele, que é o Espírito Santo, para morar dentro de você e de mim. E ele quer se relacionar conosco e falar conosco. Ele quer ter o direito de falar com você assim, ei, você está falando muito agora, cala a boca aqui. Vai lá. Porque falar você já falou demais. Outra hora ele vai falar com você assim, ei, você já orou demais para essa situação mudar. Levanta agora e age. Outra hora ele vai falar com você assim, ei, você está cansado, mas não desiste. Porque mesmo devagarzinho você está indo. Mas se você parar, se você voltar para trás, a minha alma não tem prazer em você. Irmãos, eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, mas comece hoje. Pare de apresentar ao Senhor a dificuldade que você tem. Apresente para Ele a solução que você quer. Deus, eu quero tal coisa, mas seja feita a sua vontade. Aí você vira para mim e fala assim, vamos supor, você quer comprar uma casa. Aí você fala assim, Deus, Lucas, como é que eu vou orar para Deus falando que eu quero comprar uma casa se eu não tenho dinheiro? É simples. Vou te fazer umas duas perguntas. Se você me responder, eu te respondo. Como que transforma água em vinho, pastor? Como que ressuscita um paralítico em uma coisa? Como que ressuscita um morto? Só Jesus, só. O como não é sua responsabilidade, é a responsabilidade de Deus. Como que faz o osso ajuntar no outro e voltar a viver? O como não era problema de Ezequiel. O único problema que ele tinha é falar assim, osso junta no outro osso. Osso enche de carne, carne cobre de nervo e pele, corpo morto, enche-se de vida. Ele não sabe como nenhuma daquelas coisas aconteceu, mas porque ele falou, aconteceu. Então nós precisamos parar de viver na nossa dor, na nossa amargura. Por que a minha vida está assim? Deus, como o Senhor põe uma pessoa tão boa quando eu vou sofrer assim? Porque quando você está falando com Deus, sua situação é tão ruim que ele tinha que tirar, você está falando com Deus, eu não mereço isso. Você está dizendo que isso é bom. O problema é na hora que uma das duas vezes você está mentindo. Na hora que você fala com Deus, as pessoas dizem, mas eu sou tão fraco, eu sou tão ruimzinho. Mas aí com Deus eu sou soberbo o suficiente para dizer que Ele está errado me fazendo sofrer. Difícil, né? Eu tenho sempre essa pergunta em mente. Como alguém pode perguntar ao oleiro por que nos moldou assim? E lembre-se que o vaso não tem glória em si mesmo. Se o cara fizer um vaso cheio de ouro, bonitão assim, quem vai ser glorificado? O vaso ou o cara que fez? A minha vida e a sua não são para nós sermos glorificados. É
para que aquele que nos fez e nos molda, aleluia, seja glorificado. Quando alguém olhar para mim e falar assim, esse é um vaso de honra. O oleiro que trabalhou, ele sabia o que estava fazendo, porque ele pegou um barco ruim, cheio de terra, de areia, de pedaço de pau, e ele separou o barco e trabalhou nele, e moldou o barco e fez um vaso útil. aleluia. O vaso não tem mérito em si mesmo. O único problema, o mérito do vaso é estar nas mãos do oleiro. Aleluia. Então que nós aprendamos, irmão, a crer realmente na palavra, a crer que o oleiro que nos muda sabe o que ele está fazendo e que nós não retrocedamos, que nós não saiamos na mão dele. Tem hora que a gente está ficando um vaso meio quadrado e ele quer um vaso meio redondo, ele vai ter que fazer força nele. Outra hora a gente vai estar ficando um barro meio duro, ruim de moldeio, vai jogar a aguinha e capaz que